Ano 2000. Essa é a história sobre o nosso tempo e a nossa memória. O dia era 29 de julho. Ao redor das 2 horas da manhã, fomos orientados a reverter a situação. 452 oficiais para manter a paz entre países e nações. A ONU estava sendo monitorada para manter forças rebeldes faziam quase 40 dias. O ruído das navalhas cortava o silêncio da noite. Enquanto circundávamos a vila, o barulho da artilharia pesada era ensurdecedor. A luta durou somente 2 horas. Os assassinos já haviam quebrado a espinha dorsal dos soldados rebeldes. Eles estavam fugindo. Kailahun era a vila, onde os reféns estavam sendo mantidos. Estavam seguros agora. Os soldados cativos tinham sido libertados. Estávamos voltando, quando fomos emboscados. Uma farpa de uma granada rebelde havia perfurado meu braço esquerdo. Eu estava sendo evacuado. Isso me deu tempo para pensar. Percebi que estava ali por uma razão. Nosso país queria paz na conturbada nação africana, Serra Leoa. Estávamos sob armas, não somente por um ganho especial, não por território, mas para manter a paz. A Guerra Fria já era história. Barreiras já que tinham muito tempo haviam dividido os países e povos tinham caído. Havia um novo potencial para os Estados Unidos alcançarem. Uma visão do mundo sem guerra, com a paz e a prosperidade compartilhada. E ainda assim, o aspecto do conflito fazia surgir o perigo perpétuo, fragmentos entre relações internacionais. Conflitos que foram provocados por eventos do último século, frequentemente descrito como o século mais violento da história. Existem esses homens vestidos de azul. Eles eram os soldados da manutenção da paz da ONU, que caminham a faixa estreita azul. Sua missão é acabar com a luta e proporcionar a trégua necessária para manter a paz. Servindo sob a bandeira da ONU, os soldados de países diferentes desempenham amplos leques de tarefas: monitorar acordos de cessar-fogo, estabelecer zonas desmilitarizadas entre fações rituais, e tudo isso sem uso das armas. Ironicamente, com o fim da Guerra Fria, as operações da paz cresceram em número e complexidade. Com o fim da Guerra Fria, as Nações Unidas se envolveram muito mais nas guerras civis e guerras internas, com dimensões regionais. E isso contribuiu com a diminuição das guerras entre países e com a mudança da natureza dos conservadores da paz. Hoje, os conservadores da paz não é somente uma operação militar. Existe um envolvimento significante na construção social dos conservadores da paz,
aonde a guerra civil são preocupações. Hoje, muitos países são bordados nas chamas do conflito, que são vistas pela atenção das Nações Unidas através do globo. Como resposta direta a essas chamas, as tropas das Nações Unidas já enviaram 54 missões de conservadores da paz ao redor do mundo. Os conservadores da paz, vestidos de azul, é o símbolo mais visível das Nações Unidas. Vários países contribuíram para uma força comum em termos de soldados e equipamentos. Índia tem uma posição muito firme com a sua obrigação para as Nações Unidas com o esforço de manter a paz global. Já foram enviados 50.000 soldados, policiais e cidadãos para várias missões das Nações Unidas. Foram dessas 54 operações de conservação da paz nas Nações Unidas. A Índia participou de mais de 37 delas e hoje é um dos maiores fornecedores de tropas ao esforço da ONU. A Índia contribuiu para algumas das operações mais difíceis da ONU. Essas incluem as missões da Coreia, Indochina, Sinai, Congo, Angola, Camboja, Somália, Ruanda, Moçambique, Líbano, Sierra Leoa, Etiópia e Eritreia. Por diversas vezes, a Índia arriscou a vida de seus soldados em esforços de manutenção da paz nos Estados Unidos, não por nenhum ganho estratégico, mas em um serviço de um ideal, o ideal para fortalecer as estruturas mundiais e a paz e segurança internacional. Já que as operações da paz podem ser violentas, como tem sido desde o envolvimento da ONU, em crises em geracionamentos de conflitos em todo o mundo, e sua competência psicológica e profissionais dos soldados, bem como na sua coragem, a resistência física que se pode confiar com o sucesso das operações. É dado o fato que os batalhões da Índia integraram a UNIFIL há pouco tempo. Somente cerca de um ano, estou altamente impressionado com o ritmo acelerado dos batalhões indianos têm sido capazes de se assimilar à estrutura familiar pré-existente da UNIFIL. Países que participam em processo da paz da ONU não somente têm de oferecer tropas de experiência, mas também têm de ser politicamente aceitável para ambas as facções conflitantes. Na presença de soldados indianos nas missões da ONU da Paz, em diferentes partes do mundo, é testemunha de sua aceitabilidade com competência profissional. Índia foi anfitriã de importantes seminários internacionais sobre a manutenção da paz, no final do século para comemorar seus 50 anos de envolvimento com a ONU. 126 delegados de 51 países participaram do Comitê Especial da ONU sobre Operação de Manutenção da Paz. Experienciaram suas experiências. O seminário discutiu missões da paz correntes do papel futuro da manutenção da paz. Delegados militares e diplomatas de 70 países membros das Nações Unidas estiveram presentes na abertura do Seminário Internacional sobre a Manutenção da Paz. No ano passado, em 1998, tivemos 16 operações com 1.014 tropas e cerca de $1 bilhão de racionamento. No fim de fevereiro deste ano, tivemos encerrado 2 outras missões, uma em Angola e a outra na ex-República de Iugoslávia, em Macedônia. Esse é claro o recluro dos dias gloriosos, das missões do Dia da Paz, no início das décadas 90, mas também testemunhamos uma estabilização das missões, apesar dos problemas. Tropas indianas participaram em missões da ONU na Congo, Namíbia,
Camboja, Somália, Ruanda e Líbano. Delegados indianos na conferência reiteraram seu chamado para dar mais representações aos países do desenvolvimento no Conselheiro do Singular da ONU. A Índia tem algo de advogado da reforma ao Conselho de Segurança para incluir mais países em desenvolvimento, os desafios que aguardam os capacetes azuis mudam de país para país. Na nossa região, há muitos problemas para a força de manutenção da paz da ONU, como o tamanho da área e a precariedade da estrada. Lugares espalhados para rebeldes, também comunidade, é um problema muito grande. Eu acho que o desafio mais importante será a necessidade de enfrentar essas reduções orçamentárias, porque elas podem causar dificuldades tanto para o trabalho em países como Angola e Macedônia foi encerrado. Então, as restrições financeiras serão maiores obstáculos em seu trabalho. O papel da ONU em manutenção da paz chegou a uma conjunção crucial na época do nacionalismo, ameaça a estabilidade eterna em alguns países e agrava tensões milenárias, entre outros. Nós não podemos confundir forças de manutenção da paz com forças de conciliação. Nós tivemos forças de manutenção. Então, talvez deveria ser mais claro entre as autoridades da ONU qual é a tarefa de manutenção e conciliação. Agora estamos enfrentando problemas de algumas nações em crise da identidade. Eles têm problemas de terrorismo, eles têm problemas de nacionalismo, tribalismo, etc. Acho que algumas dessas áreas são mais afetadas em que outras nesse aspecto. Nós temos esse problema em Balcãs. Nós temos esse problema em algumas regiões da África, mas essa é a nova geração de operação de manutenção da paz. É mais difícil, nós estamos tentando habitar nossos conhecimentos na nossa situação. Isso levantou, por muitas vezes, outras questões, especialmente quando os membros da família da ONU são partes derrubadas do governo democrático eleito. A ONU tem, no momento, 16 operações de manutenção da paz, com a Índia participando de 9 delas. Com uma força de 2.136 tropas e observadores militares de 847 oficiais e policiais civis, a Índia tem sido um dos maiores contribuidores de tropa. A ONU atualmente tem 14.000 soldados da paz em ação, em 14 operações diferentes ao redor do globo. A Índia continua sendo um dos maiores contribuidores de tropas. Ganha confiança das pessoas é essencial para o sucesso da sua missão. A tarefa não é fácil, vários fatores desempenham papéis importantes. O respeito pelos costumes locais, regiões e valores são muito importantes quanto manter a paz. Nós temos um bom relacionamento com eles. Nós começamos com eles, eles nos ajudam muito bem aqui com termos humanitários. Agora o regimento Mantras também começou a atuar. Eles nos dão auxílio médico como outros tipos de hospitalidade. Eles são gentis, agradáveis e humildes. Nós gostamos deles porque eles ajudam e são grandes amigos, porque eles trouxeram a paz para o nosso país e nós certamente somos amigos deles. O Batalhão Indiano tem feito um trabalho muito bom aqui. Há 3 anos, eles estudavam as pessoas. Eles têm oferecido muitas coisas boas aqui. Me foi dada uma bolsa pelo INDAB. Eu estou muito feliz. Eu gostaria de fazer com a América
no centro de Beirute. Operações da paz tradicionais deram lugar a operações complexas e integradas que requerem uma combinação de ações políticas, militares e humanitárias. Oficiais da polícia, observadores eleitorais, monitores de direitos humanos e outros civis têm integrado pessoal militar sob a bandeira azul para ajudar a alimentar acordos negociados de conflitos. Novas situações apresentam novas dimensões e continuam a oferecer novos desafios. Nós continuamos atuais, muitos combatentes, não só soldados e exércitos regulares, mas na polícia e um grupo armado civil. Às vezes crianças, com pouca disciplina e estrutura de comando mal definida. Civis são os alvos principais, constituindo cerca de 90% das baixas. Por volta da metade dessas também são crianças. Em lugares onde há batalha, os soldados da paz da ONU precisam evitar que eles se arrisquem. O terreno é diferente, as razões do conflito são diferentes, e assim mesmo os homens azuis estão bem no meio, testando seu espírito. O preço da paz pode ser muito algo. Todas as comunidades mundiais têm um dever de gratidão a esses soldados da paz, por sua coragem e sacrifício. Mais de 1.500 soldados morreram enquanto serviam sob a bandeira da ONU. Seu sacrifício trouxe esperanças renovadas para muitos milhões de pessoas, enquanto sociedades atribuladas por conflitos têm dificultado a transição à paz. Nós, o povo de Daru, estamos muito contentes de receber os soldados da Índia aqui. Como você pode ver, todos os homens e mulheres e garotos de Daru estão contentes essa tarde. Em 1988, o mundo reconhecia a utilidade das operações em assegurar a paz, conferindo o Prêmio Nobel da Paz para os soldados da paz da ONU. O Comitê Nobel da Noruega decidiu dar o prêmio de 1989 para as tropas da manutenção da paz das Nações Unidas, que conduziram diversas operações, mas nas difíceis condições, sem o uso de forças e armamento. As forças conservadoras da paz das Nações Unidas, sob condições muito difíceis, contribuíram para a diminuição de tensão onde a amnistia tem sido negociada. Porém, a paz tem que ser estabelecida ainda. Isso tem uma opinião considerada da Organização da Paz em conservar a paz, que provou seus esforços e tem feito contribuições importantes para a estabeleção dos princípios fundamentais das Nações Unidas. Essa organização do mundo é uma parte mais central dos negócios do mundo, que investiram em uma grande confiança. As forças conservadoras da paz são recrutadas de povos jovens e muitas nações que têm a ideia na conservação da paz. Eles são voluntários da conservação para o serviço da paz. A manutenção e a celebração da paz, isto é, assegurar a paz, são duas tarefas diferentes.
Cada uma pode ser eficaz em circunstâncias apropriadas. Até recentemente, a capacidade da ONU de assegurar paz mantém-se largamente subdesenvolvida. No nível macro do problema, eu sinto que os lugares onde as forças de manter um acordo é mantado uma semana depois, assinado por os dois países. Subsequentemente, eles acusam esse acordo. Depois, o povo tem problemas. Ao nível baixo, o problema básico de conservar a paz. Enfrentam situações para manter a paz em termos de mudança sua atitude. Um soldado, por natureza, é ensinado a ser agressivo, e uma vez que ele seja comparado com a missão dos conservadores da paz, ele deixa de ser agressão para trás e começa sua mudança para as técnicas com a negociação e persuasão. E isso tomará um pouco de tempo para eles se acostumarem, principalmente com os costumes locais, a sensibilidade do povo, a tradição, a religião que existe lá, suas línguas, e tudo isso leva um pouco de tempo para que os soldados se acostumem. Esses são os problemas que eles enfrentam. Para construir a paz sistematicamente, os soldados da ONU assumiram atividades que atendem às necessidades de toda a sociedade da crise. A paz, após longos anos de conflitos turbulentos, é somente o início da construção de uma nação. Os soldados da paz sempre acreditaram que não podem abandonar uma população aflita da sua própria sorte. Reconstruir uma sociedade despedaçada ao longo do tempo é um trabalho importante também. Os soldados da paz estão ativamente envolvidos em reinstalar a democracia, trazendo a sociedade de volta ao caminho do desenvolvimento e assegurar que a paz encontrada não seja violada. Na era pós-Guerra Fria, a dependência da relação da ONU tornou-se maior, já que ela é o único organismo que pode ser visto como um fórum realmente democrático e universal para a comunidade das nações. Isso também requer um esforço da própria ONU. No seu início, havia 51 membros e 11 membros do Conselho de Segurança. Hoje, há 189 membros, mas o número de membros do Conselho de Segurança subiu somente para 15, dos quais 5 são permanentes: os Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e a China. Com a grande maioria dos membros da Assembleia Geral da ONU sendo países em desenvolvimento, os membros permanentes do Conselho de Segurança são todos nações industrializadas. Esse desequilíbrio tem que ser corrigido por um meio de expansão do Conselho, que aumente a representação dos países em desenvolvimento em ambas categorias, dos membros permanentes e não permanentes. A Índia apoia a expansão das categorias dos membros permanentes e não permanentes. Somente assim as nações do mundo sentiriam que a parceira da contribuição da paz e prosperidade global estaria representada no processo. A Índia tem longa experiência com a manutenção da paz. Então gostaríamos de exortar o povo indiano a continuar o apoio de missões da paz. Índia tem um papel muito vital na conservação da paz em Namíbia. Durante a participação do grupo da assistência das Nações Unidas que assistiram o povo de Namíbia a conseguir sua liberdade e independência. Índia é independente desde 1947 e tem defendido seu povo oprimido na África, Ásia, na América Latina e no Caribe. E nós gostaríamos de ver a Índia participando nesse momento de paz
nesse momento particular, enquanto que nós estamos entrando no 21º século para tornar-se um membro permanente no Conselho de Seguridade para assegurar a paz e estabilidade por todo o mundo. Seria capaz. A história dos soldados azuis, através das visões e determinação de Dag Hammarskjöld, que viajam por uma estrada muito comprida, o sonho se realizou. Porém, existem estradas compridas. O potencial de um mundo pacífico ainda está longe de ser sonhado. A ONU deverá enfrentar as mudanças do mundo que vem testemunhando através dos anos. Somente um Conselho de Segurança mais representativo permitirá a organização enfrentará eficazmente os desafios do século XXI. As missões da paz das Nações Unidas destacam-se como uma das tarefas mais originais e ambiciosas das organizações. Em seus esforços para controlar confrontos e promover a paz, a Índia permanece comprometida com o esforço da ONU nessa área crucial. Com o objetivo de adequar-se em parte das exigências do treinamento da ONU e promover amplo intercâmbio e pesquisa, a Índia estabeleceu um Centro de Manutenção da Paz da ONU em agosto de 2000, sob a égide da Instituição de Serviços Unidos da Índia. O Soldado de Azul permanecerá o símbolo mais visível das Nações Unidas. Todas as suas ações poderão parecer um drama caído de um filme de guerra, mas aqui os mortos e feridos são a chocar a poeira, e suas roupas a caminham. Alguns deles fizeram um alto sacrifício, lutar a guerra dos outros, na esperança que a paz prevalecerá.